Graça e paz, amados irmãos, ouvindo a palavra de Deus, certamente nós estamos entrando diretamente em contato com a fonte da vida e assim então nós vamos fortalecer em todas as áreas das nossas vidas. Hoje é a quarta vez que nós estamos aqui para tentar responder essa pergunta. Então, por que nós não vivemos essa vida incrível, essa vida que é prometida na palavra de Deus? Quando nós lemos a Bíblia, a gente fica surpreso com tantas promessas, com tanta riqueza, e quando nós olhamos muitas vezes para alguns que estão nessa comunidade, ou que fazem parte, ou que denominam ser cristão, a gente sente vergonha, né? É dizer, mas epa, alguma coisa não está correto de acordo com a palavra de Deus. Nós vimos que a causa de nós não sermos a igreja que Deus planejou deve-se muito à falta da compreensão do princípio bíblico mesmo estabelecido por Deus sobre o discipulado cristão. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em carta de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a versículo 3. Diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade, todo engano, toda a hipocrisia, toda a inveja, todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem a plena salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Observa aqui o plano de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz: agora que vocês nasceram na família de Deus, como bebês, vocês devem desejar o leite. E leite é que ele está falando de palavra de Deus, para que vocês possam, através desse alimento, desse leite, vocês possam crescer e vocês possam experimentar plenamente a salvação. Deus quer que nós experimentemos de forma plena, de forma completa. É aquilo que o apóstolo Paulo vai falar sobre a plenitude de Deus. Não é que nós sejamos tomados da plenitude de Deus. E Paulo dizia que ele, mesmo que fosse oferecido como sacrifício, Paulo dizia que ele às vezes sentia como sendo dor de parto na vida dele, porque ele queria a todo custo que Cristo formasse na vida da igreja. Por que então apóstolo Paulo tinha esse sentimento, esse pensamento? Certamente porque ele sabia que Deus tem uma promessa muito grande, não é? E desejo de Deus é que nós desfrutamos dessa salvação de maneira plena. Mas ele percebia do outro lado que a igreja não estava desfrutando de forma plena daquilo que Deus deu para a igreja, né? Daquilo que Deus deu para a igreja. Eu quero também convidá-lo a ler agora 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz aqui no versículo 9 para nós. Mas aqueles que não desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e esquecendo-se que foram purificados dos seus pecados antigos. Ou seja, um contraste. De um lado, ele nos desafia a desejar, alimentar do alimento que Deus nos deu, porque esse alimento que Deus nos deu, a palavra, ele faz com que você, de fato, experimente essa vida plena. Você viva essa vida incrível que nós estamos estudando durante todos esses dias, que é a vida sobrenatural. E ele está dizendo, ao contrário, quando você não tem esse desejo, quando você não alimenta dessa palavra de forma genuína, de forma pura, e quando você próprio não tem essa parte, essa iniciativa de buscar, de alimentar, ele diz, quem não faz isso, ele é cego. É como alguém que esqueceu do que Deus fez para salvá-lo. Ou seja, Deus fez uma investida muito grande para te salvar. Ele desceu do céu, diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, ele sendo Deus, ele não usurpou em desfrutar dessa posição, ele tomou a forma humana, e tomando a forma humana, ele veio aqui na terra, ele se humilhou, ele se fez escravo, sabe? E ele morreu na cruz para fazer o quê?
para fazer você alcançar, para fazer você viver a vida que Deus tem para você. É por isso que apóstolo João, ele recebe a visão, e também apóstolo Paulo recebe essa visão antecipada daquilo que Deus tem para nós. Ele fala a vida que Deus planejou para nós vivermos. Os olhos aqui na terra não viram, nem subiu ao coração do homem. Ou seja, é vida fora do comum, é vida além do normal e do natural. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar para esse texto e o que vem para a nossa mente, sabe o quê? Não, isso vai acontecer lá no céu. Mas o texto está dizendo que você é salvo para ser testemunha de Deus aqui na terra. Lá no céu é outro estado, é outra história. Olho não viu, não subiu ao coração do homem. O homem, quando você prega o evangelho para as pessoas, sabe quando muitas pessoas dizem, é impossível eu ser salvo. Ou seja, algo que ele não imagina, por causa dos meus pecados, por causa de minha vida, é impossível. É impossível as pessoas perceberem que as pessoas lá fora, que estão presos no homossexualismo, na droga, em tanta coisa, viver uma vida totalmente salva, transformada e ser homens que vão fazer diferença nessa sociedade. E são muitas coisas que realmente Satanás não permite pessoas ver através do olho natural, mas pela graça de Deus nós podemos experimentar todas essas coisas. É verdade que lá no céu, o que vai acontecer? Lá no céu nós vamos viver num mundo onde nós não sofremos mais da presença do pecado. É outra história, outra dimensão. Mas aqui na terra, a graça de Deus, apóstolo Paulo diz que se você pode ver a expressão do pecado no mundo, ele está dizendo assim, já onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está falando do céu ou da terra? Ele está falando da terra, ele está falando que Deus, é o que o apóstolo Pedro então ele vai dizer, ele fala assim, desejam como bebê, como criança, o leite, que é a palavra de Deus, porque através desta palavra, vocês vão experimentar a plena salvação que Deus deu para somos a igreja que Deus planejou. Uma das razões é a própria denominação, e nós vamos trabalhar isso. Nós acabamos então, durante essa semana, de refletir sobre o propósito de discipulado cristão, e nós vimos que o propósito de discipulado cristão é fazer os crentes tornarem maduros, experimentarem aquilo que o apóstolo Pedro, que nós acabamos de ler, que nós possamos experimentar de forma plena, de forma completa, a salvação que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Existem alguns princípios chaves que nós devemos realmente colocar na nossa mente. Eu quero que você então olhe por esses princípios chave. O primeiro dele é que a nossa fé, ela deve ir além de acreditar em Deus. Ela deve se traduzir em uma vida dinâmica. Ou seja, você já colocou fé em Deus. Você viu que Cristo desceu do céu, morreu por você. E Ele morreu para te salvar, para te fazer herdar a vida de Deus na sua vida. Ele diz que, visto no seu divino poder, Ele nos deu tudo que nos conduz à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, daquele que nos tirou de trevas para a sua maravilhosa luz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, agora uma vez que você colocou fé em Jesus, o plano de Deus é que essa fé seja traduzida numa expressão de vida que manifesta, que revela a posição que você tem. Você é filho de Deus, então você deve viver como filho de Deus, certo? Por isso que ele diz que se você diz que você tem fé, em livro de Tiago, ele diz que os demônios também dizem o quê? Creem em Deus. Qual é a diferença da fé de demônio? O demônio acredita num Deus que é santo, que é todo poderoso, mas a vida do demônio é incoerente àquilo que ele crê. Ele crê num Deus santo, ele crê num Deus todo poderoso, ele crê num Deus de amor, ele sabe quem é Deus, ele acredita que Deus existe e ele conhece perfeitamente quem é Deus.
Só que a fé de demônio é incoerente com a sua prática. A fé dele não traduz numa expressão de vida que revela Deus. Então, se você creu em Cristo e não está desenvolvendo essa salvação de forma plena, você está apenas manifestando uma fé satânica, uma fé que professa um Deus que tem poder, mas que a sua vida não condiz com essa fé. Você diz que Deus é A, mas a sua fé, ou seja, a sua fé diz que Deus é A e a sua prática de vida diz que Deus é B. É ao contrário. Isso é a fé de demônio, é uma fé que está desconectado com o objeto da sua fé. A fé de demônio é uma fé que está em total desconexo com o objeto da fé. Deus, amor, mas a prática da fé, a maneira como ele vive, só faz as pessoas se afastarem de Deus. Então, princípios importantes que nós precisamos entender no cristianismo é que a fé deve converter-se numa vida dinâmica, uma vida incrível, uma vida que manifesta, que revela, que expressa, que mostra para as pessoas o Rei que reina na sua vida, Jesus Cristo. A salvação, segundo a Bíblia, nossa, não depende de obras. Dependeu de obras de Jesus. Mas a salvação manifesta-se em obras. É isso que o apóstolo Pedro vai nos mostrar. A salvação, ele não depende de obra, mas ele manifesta-se em obra. Por isso ele diz o quê? Dão toda a vossa diligência para vocês associarem a vossa fé à virtude. Vocês são salvos pela fé, mas para revelar a virtude daquele que vos chamou. Vocês não são salvos pela obra, mas vocês devem manifestar a vossa salvação na obra, em virtude. Quando ele fala associa a vossa fé à virtude, ele está a dizer, vocês foram salvos por crer num Deus virtuoso. E agora essa fé, ela tem que traduzir em uma vida que realmente condiz com o objeto da sua fé. A salvação não depende da obra, é verdade, mas a salvação manifesta-se na obra. As pessoas lá fora serão salvas pelas suas obras, ou seja, pelo seu testemunho. E quando nós estamos a falar, o meu testemunho é o quê? São minhas obras. É a minha conduta que é o meu testemunho. O meu testemunho é a minha maneira de viver. Os meus irmãos na igreja serão edificados, serão mais santos, serão mais motivados a servir a Deus através das minhas obras. O que são minhas obras? São minhas condutas. É a maneira como eu vivo. Entende? Nós entendemos muito mal o cristianismo. A gente, eu não sou salvo pela obra, mas você foi salvo para manifestar virtude. Você foi salvo para viver boas obras. Lá fora, o que vai salvar as pessoas são as tuas boas obras. Aqui dentro deste lugar, o que vai edificar os membros desta igreja, o que vai fazer essa igreja ser uma igreja virtuosa, são as suas obras. Ou as suas obras vão levar pessoas a glorificar a Deus, ou as suas obras vão fazer pessoas sair dessa porta e nunca mais querer entrar neste lugar, por causa de sua conduta, por causa da sua obra. Isso é sério. Por isso ele diz, associam a vossa fé, a vossa crença à virtude. Não seja como o diabo, que acredita num Deus virtuoso, mas que vive uma vida desgraçada, que vive uma vida que não glorifica a Deus. Uma terceira coisa que nós precisamos entender, uma pessoa que diz que tem fé, sem manifestar mudança, ela pode até entender mal o conteúdo da salvação. É o que o apóstolo Pedro vai falar no versículo 9. Ele fala, quem não está desenvolvendo essas coisas, é como quem que esqueceu de como ele foi salvo. Ele foi salvo por obra. Você foi salvo por obras. Não por suas obras, mas por obras de Jesus. Jesus veio aqui no mundo. Ele viveu. Se Jesus não fizesse as boas obras, se Jesus não vivesse uma vida de testemunho, ele até poderia morrer na cruz. Mas se na vida dele alguma vez tivesse alguma coisa que manchasse a vida dele como testemunho, que fosse pecado, o sacrifício dele na cruz não valeria absolutamente nada. Você entende isso? A salvação me custou nada, mas o custou Jesus a vida dele. A salvação não me custou absolutamente nada, mas custou Jesus a vida dele. Ele precisou viver de modo digno do evangelho. Ele precisou ser
testemunho de Deus aqui na terra. E ele foi testemunho de Deus na terra. Então eu fui salvo por obras? Sim, por obras de Jesus, não por minhas obras. E eu preciso entender isso. E se eu olho para Jesus, eu vivo diferente? Apóstolo Pedro está a dizer assim, se você não está conseguindo desenvolver a autossuficiência, uma vida de piedade, uma vida de fraternidade, sabe? Tudo aquilo que nós já vimos, ele diz, é a mesma coisa que você está olhando para a cruz e você esqueceu do que aconteceu. Versículo 9. Olha aqui outra vez, versículo 9, irmãos. Versículo 9 diz assim, 2 de Pedro, versículo 9, ele diz assim. Capítulo 1, versículo 9. Ele diz, mas aquele que não desenvolve desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e esquecendo que foram purificados os seus pecados. Entendeu? Ou seja, não valeu Cristo morrer por você. Não valeu todo o sacrifício que Jesus fez. Se você não viver uma vida de obras que dignifica o nome do Deus que você serve, não valeu o sacrifício de Cristo por você. Não sou eu quem está dizendo. A palavra de Deus diz que se nós aceitarmos Jesus como Salvador e não vivemos uma vida diferente, é a mesma coisa que eu esqueci da maneira como eu fui salvo. Então nós fomos salvos para viver uma vida diferente. Por isso, para nós entendermos esse assunto que nós vamos falar hoje, que é um pouco delicado, há dois termos que nos ajudam a compreender isso com mais clareza. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz, mas a todos quanto receberem, dou-lhes o poder de serem feitos quê? Filhos de Deus. A todos quanto receberem, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra filhos, aqui no Evangelho de João, ele é teknon. Esse termo no grego, existe na verdade dois termos na palavra grego para referir ao Filho de Deus. E é interessante você entender isso. É por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá, como bebê recém-nascido, vocês devem desejar fazer o quê? O leite para vocês crescerem. Ou seja, para vocês não continuarem bebê. Apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos que vocês ainda não podem suportar alimentos sólidos, porque vocês ainda são o quê? Bebês, crianças em Cristo. Então, os apóstolos, quando eles olhavam para a igreja, para explicar realmente essa posição nossa de filho de Deus, para não confundir a cabeça dos crentes, que todos os filhos de Deus estão no mesmo nível, e que há um processo que todos os filhos de Deus têm que aprender para desenvolver, então eles usavam palavras diferentes. E apóstolo Pedro, quando olha para a igreja, ele fala assim, gente, vocês não são bebês. Vocês nasceram como bebê, mas vocês devem fazer o quê? Buscar alimento para vocês deixarem de ser bebê. Ou seja, é natural. Se alguém nasce, o processo natural das coisas é que aquela pessoa desenvolva, é que aquela pessoa cresça, seja no sentido físico como no sentido espiritual. E se você vai ver, esse é um pensamento que sempre dominou a igreja primitiva. Os apóstolos sempre traziam esse esclarecimento. Por quê? Porque a igreja não estava compreendendo. E aqui, por exemplo, em 1 de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o termo filho, ele está falando exatamente do mesmo termo que Pedro inicia falando, como bebês. Tá? Fala de filho no sentido de criança, no sentido de descendência, no sentido de alguém que nasceu numa família. E esse termo filho aqui, ele é usado mais para falar do contexto biológico. No sentido de quê? De alguém que foi gerado. Alguém que é filho, por quê? Porque ele recebeu essa posição de uma outra pessoa, mas ele não tem nenhum esforço no sentido de manifestar alguma característica do pai. Ou seja, ele é filho e é um ato que dependeu somente de quem o gerou
e não depende absolutamente da pessoa em causa, que é o bebê. E aí você tem uma figura muito simples, e tem ali várias crianças, e são filhos de vários pais. Não é uma mãe que pariu essas 15 ou 16 crianças, são várias crianças. E é interessante, quando você observa essas crianças, você não consegue ver ali raça, e você não consegue olhar aqui filiação. Você não vai dizer, aqui tem filho de Antônio, aqui tem filho de Pedro, aqui tem preto, aqui tem chinês, aqui tem americano, aqui tem brasileiro. Porque quando o bebê nasce, nos primeiros dias, se você coloca todos os bebês no lugar, eles todos são a mesma coisa. Todos são bebês. Você não consegue olhar num berço com 30 bebês e chegar lá e dizer, esse é brasileiro, esse é angolano, esse é chinês. Se nasceram 100 crianças agora, nessa manhã, mesmo de mães negras, você vai ter problema de saber qual é que é branco, qual é que é preto. Porque quando o bebê nasce, não existe raça, não existe filiação, são apenas bebês. Apenas elas nasceram porque alguém os gerou. Tá certo? É alguém que é filho apenas pelo fato de alguém gerar. Esse é o primeiro termo no grego. E é incrível que existem muitas pessoas, o que o apóstolo Pedro está trazendo para nós, que nós já vimos lá de todo aquele processo de vida sobrenatural. O que ele está trazendo para nós no versículo 9 é que existem crentes, e o apóstolo João também vai falar isso em Apocalipse, existem crentes que você não sabe se ele é filho de Deus nem se ele é filho do diabo. Existem crentes que nem é frio, nem é quente. Existem gente que você não sabe se ele é filho de Deus ou se ele é filho do diabo. Ele apenas é crente. Você já conhece pessoas assim? Pessoas que têm 50 anos, ou 2 anos, 1 ano de vida cristã. Como você o conheceu, ele é essa pessoa. Com todos os seus defeitos, com todos os seus traços. Ou seja, você não sabe se ele é filho de Deus, você não sabe se ele é filho do diabo. Ele não é nem frio, nem é quente. Ele não está em nenhum lado. Isso é a coisa perigosa. E é interessante que isso é a coisa que gera dentro do coração de Deus, sabe, ânsia de vômito, desejo de tirar para fora. Deus não consegue. O Senhor Jesus disse, antes você fosse quente, ou antes você fosse frio. Porque se você nem é quente, nem é frio, eu estou a ponto de fazer o quê? De vomitar-te da minha boca. Eu não sei que tipo de pessoa você é. Agora uma coisa é, se você nasceu na família de Deus, a Bíblia diz que Deus quer que você viva essa salvação de forma plena. Que você manifeste características de vidas que são inerentes a seu Pai Deus. Você seja uma pessoa que tenha autocontrole. Você seja uma pessoa que seja perseverante. Você seja uma pessoa... Na verdade, ele está falando de fruto do Espírito Santo. Tá certo? Então, o segundo termo que vai nos ajudar a entender é a palavra huios. Esse termo nós encontramos em livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele vai dizer, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? São filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. No texto de Romanos, você observa que ele não está fazendo menção de alguém que é filho apenas biologicamente, mas ele está falando daquele que é filho que busca a dignidade que lhe é dado pelo direito ao seu privilégio. É alguém que consegue olhar para o seu pai. Ele fala assim, meu pai é um homem rico. Meu pai é um homem muito bem visto pela sociedade. Eu tenho que ser uma pessoa que dignifica o nome do meu pai. São aquelas pessoas que crescem e começam a desenvolver traços do seu pai. É aquela pessoa que, por exemplo, agora... Eu olho aqui dentro, eu vejo um menino que quando você olha parece clone do pai. Ou seja, ele cresceu e vai demonstrar fisicamente traços, características
que, independentemente de alguém me dizer se é ou se não é filho do pai dele, eu consigo perceber que é filho do pai, porque eu conheço o pai e eu vejo traços físicos do pai naquele filho. Ou seja, ele está manifestando características físicas. Você já viu? Lá em Santo Tomé, tem um homem que é um empresário, um homem muito bem de vida, e ele tem um filho ladrão. O filho daquele homem é ladrão. Vai para a cadeia, sai de cadeia, fica na rua, e é uma pessoa, é uma vergonha para aquele homem. É um filho que quando as pessoas olham para ele, as pessoas não conseguem ter nenhuma conexão com o pai. O texto de Romanos, ele está falando de alguém que, olhando para o seu pai, ele agora está buscando, não, Deus é meu pai, eu quero a dignidade do Filho de Deus. A Bíblia diz que quando você nasce, você recebe direitos. Agora, quando você cresce, você pode usufruir ou não desses direitos. Isso depende muito da sua conduta. Isso depende muito da maneira como você vai encarar a vida. Você pode ser filho de um Deus que tem todas essas coisas, mas você viver como aquele filho miseravelmente filho. Então o desejo de Deus é que nós cresçamos. Então nós estamos a falar de filhos, daqueles que buscam um caráter de vida piedoso, que é uma vida que é parecida com o Pai. Aqueles que são governados pelo Espírito Santo de Deus. E esse termo huios, ele aplica primeiramente a Cristo. É aplicado preeminentemente a Jesus. Então são chamados filhos de Deus porque pela instrução do Espírito Santo, eles foram transformados a mente e moldados o seu caráter. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar para nós. Rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que vocês não conformem com este mundo, mas vocês sejam transformados. E essa transformação que ele está falando realmente de metamorfoses, que é realmente aquele processo de você sair de uma espécie para o outro. Você era um homem natural e você deixa de ser um homem natural e você passa a ser um homem espiritual. Você era uma pessoa fraca que não controlava os seus impulsos, que não tinha domínio, mas aí você torna uma pessoa madura. E um exemplo disso é apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, antes de conhecer a Cristo, ele era uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Mas depois de passar 3 anos com Jesus, ele torna um homem maduro. E nós estamos agora, graças a Deus, aprendendo através do próprio apóstolo Pedro. Deus usou ele. É claro que é uma inspiração divina, mas Deus usou Pedro. E o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, eu quero que quando você se fortalecer, que você cuida dos seus irmãos. E aí nós vemos Pedro, então, um homem maduro. Quando o Império Romano queima a cidade, os crentes são perseguidos. Apóstolo Pedro traz uma palavra de ânimo, de conforto para aqueles irmãos. Quando Pedro começa a perceber que os pastores estão perdendo o propósito do chamado, da vocação deles ao ministério, apóstolo Pedro fala: gente, eu, presbítero com vocês, eu quero vos dizer que não trabalhem para Deus tendo ganância no vosso coração. Eu quero que vocês não trabalhem para Deus como dominadores daquilo que Deus vos deu para cuidar. Ou seja, e Pedro, ele fala para os irmãos que a motivação de vocês, que a recompensa de vocês, que o anseio do vosso coração esteja reservado para quando manifestar o Supremo Pastor. Ele vai dar para vocês, ele vai dar para cada um de nós o quê? A recompensa, a coroa de vida. Ou seja, esse homem, ele se transformou de um homem natural, de um homem fraco e um homem maduro, que agora revelava a característica do Pai. O Pedro que outrora negou a Jesus, mas agora ele aprendeu a palavra, o que é ser perseverante, que é ser constante,
quer ter estabilidade, mesmo em momento de oposição. Pedro negou Jesus outrora por uma simples pergunta. Você também era um deles. Mas Pedro não negou Jesus quando prenderam ele lá perante Sinédrio, porque eles eram um homem maduro. Pedro foi morto também, crucificado. E Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira como meu Senhor. E a história diz que ele foi crucificado e voltado cabeça para baixo. Ou seja, se Jesus morreu pendurado na cruz, ele estava em melhor posição do que quando Pedro morreu. Pedro morreu numa situação pior do que de Jesus, fisicamente falando. O que é mais fácil? Você está parado na cruz na posição vertical, cabeça para cima, ou você está na cruz, cabeça para baixo? Você já parou para perceber isso? Então observa que Pedro mudou. E a Bíblia vai estar escrito, vai dizer que homens como esses eram homens que o mundo não era digno de conhecer. Se observa, Deus é poderoso. Ele é incrível. Então o que nos impede então de não sermos a igreja que Deus planejou? Então uma das causas muito grande é o denominacionalismo. A segunda razão. A denominação é muito séria. No tempo de Jesus, só para os irmãos terem ideia, maior e mais perigosa barreira para a instalação do cristianismo e a aceitação do ministério messiânico foram principalmente dois grupos religiosos de tempo de Jesus, chamado denominacionado fariseu e saduceus. Havia vários outros grupos, certo? Havia vários outros grupos, mas esses dois grupos, eles foram um empecilho. Eles serviram de um obstáculo muito grande para Cristo ser aceito como Messias entre os judeus. E pior ainda, por causa desse grupo denominacional daqueles dias, a nação de Israel deixou de ser a boca de Deus, porque eles, por causa deles, por causa da religião, por causa da tradição e tantas coisas que eles criaram, a nação de Israel estava tão cego que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, a denominação é uma das ferramentas mais sutis e mais astuciosa, perigosa, maligna que Satanás tem usado hoje em nossos dias. A denominação, ele tira Cristo de foco e ele levanta homens. A denominação, ele tira cristianismo da cena e ele coloca igreja A ou a igreja B. A denominação tira a igreja de Cristo e coloca outros movimentos no foco. E eu falei na semana passada que a denominação faz do povo de Deus a mesma coisa que os partidos políticos fazem com uma nação. Cria divisão, traz perda do patriotismo e de identidade. As pessoas matam pessoas do seu próprio povo, as pessoas roubam pessoas do seu próprio povo, as pessoas brigam com as pessoas do seu próprio povo para defender um grupo político, destruindo a sua própria nação, empobrecendo a sua própria nação. E é o que acontece no contexto religioso, é o que acontece no contexto do cristianismo hoje. E a palavra denominação dentro do contexto da religião são vários movimentos que são atribuídos dentro do cristianismo. Nós temos vários movimentos que eu não quero aqui citar nomes de nenhum, mas eu quero aqui chamar a nossa atenção para nós sermos filhos maduros. E é interessante quando você lê o texto no Romanos, ele vai dizer que se nós somos filhos, nós somos herdeiros. E ele vai dizer que os filhos maduros, eles sofrem. Lá no livro de Romanos. Por que maduro? Porque ele agora sofre. E ele entende que esse sofrimento não é nada. E se ele sofre, ele sabe que ele também vai herdar. Está falando de um homem maduro. Uma das primeiras coisas que a denominação faz contra o cristianismo, contra a igreja de Deus, ele anestesia as pessoas contra a verdade bíblica. Ele o extingue, apaga a voz do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção e entendam com muita clareza o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Mateus capítulo 15, Jesus mesmo vai dizer algo muito sério
Mateus capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 3 diz assim: alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar mãos antes de comer. Jesus respondeu: por que vocês, com as suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus? Observa, os grupos religiosos chegam até Jesus e ele fala: Senhor Jesus, os seus discípulos são rebeldes. Os seus discípulos não obedecem à palavra de Deus. Os seus discípulos não aceitam a tradição do povo de Deus. Jesus fala para eles assim: ok, e por que vocês, com as vossas tradições, vocês estão anulando a palavra de Deus? Por que vocês estão dando mais valor à tradição? E essa tradição tornou tão poderosa, tão importante, tão sacro para vocês, ao ponto de que com essas tradições vocês estão anulando o quê? A palavra de Deus. Uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado e sermos maduros em nome do Senhor Jesus, ter discernimento para entender isso. A denominação, ele troca, ele extingue, ele tira a ação do Espírito Santo. Nós jamais vamos ser uma igreja livre, nós jamais vamos ser uma igreja que Deus planejou para nós sermos, se nós não entendermos esses princípios. Hoje, você ouve muito, não, o nosso costume não é assim, na nossa igreja é assim, na nossa igreja é assado, lá na nossa igreja é cozido. Então as pessoas não têm mais base na Bíblia para se argumentar. As pessoas não têm fundamento teocêntrico, centrado em Deus, ou cristocêntrico, centrado em Cristo, para argumentar. Nós fomos salvos para viver pela fé, mas uma fé que é produzida na palavra de Deus, porque ele diz que a fé vem pelo ouvir. E é interessante que Jesus, então, nesse contexto, Jesus vai trabalhar com eles usando algumas parábolas. E por causa de tempo, só vou mencionar aqui essas parábolas. Mas vale a pena lembrar uma coisa, que o Evangelho de Mateus ele foi escrito primeiramente para convencer os judeus que Jesus Cristo é o Messias. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para trabalhar com a dureza do coração do povo de Israel. E muitas vezes nós usamos a parábola aqui de Mateus. Então, meu tempo já terminou. Muitas vezes nós usamos a parábola aqui de Mateus capítulo 13, que é a parábola de semeador, de forma equivocada. Aqui na parábola do semeador, só para nós resumirmos, Jesus ele vai falar que um homem, Noé, saía e ele ia lançando semente. Uma semente caiu na terra dura. Outra semente caiu na terra pedregoso. Outra semente caiu entre espinhos. E outra semente caiu na terra boa, uma terra que já estava preparada. Ok. Jesus então vai dizer que a semente que caiu na terra dura veio a ave do céu, falando de demônio, que vai o quê? Que tira a palavra de Deus das pessoas. E aí, uma atenção muito séria, uma coisa que a denominação faz com a gente. Um ataque milenar de Satanás é tirar a palavra nas pessoas. Nesse contexto, no primeiro contexto, ele fala de um coração duro, que já não recebe mais a palavra. No outro contexto, ele vai falar de um coração que tem terra, mas o problema é que antes de semente chegar à terra, já existe ali entulhos, já existem coisas que impedem semente de entrar. Tem uma terra, mas só que a terra é pedregoso. Então, o que impede a semente de produzir nessa terra não é terra, são as pedras que já existem naquele terreno. Não sei se está a entender. O que impede a semente de produzir no outro terreno é espinho. Não é porque a terra não seja boa. Ele diz, a terra é boa, a semente até começa a crescer animado, mas depois o espinho começa a destruir
o efeito da planta. Então, sempre há algo difícil. E é interessante que Jesus, a falar dessa parábola aqui, ele vai usar Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Isaías capítulo 9, Isaías tem uma visão do trono de Deus. E nessa visão ele entende. E aí no capítulo 9, Deus vai falar para Isaías que o povo de Israel era um povo tão duro que mesmo vendo, eles não conseguiam perceber. Olha, aqui mesmo no capítulo 13, versículo 14, ele vai dizer: cumpre-se desse modo o que a profecia de Isaías diz. O que a profecia de Isaías diz? Ele vai dizer: ouviram o que digo, não entenderam. Quando viram o que faço, não compreenderam. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com facilidade e têm em quê? Olhos fechados, de modo que não podem ver, de modo que os seus olhos não podem ver, os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entendam e não voltem para mim. E permitem que eu os cure. Jesus não estava falando para o povo gentil. Jesus estava falando para a nação de Israel. E há um aspecto de engano que é mais terrível, que é aquele engano que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden, engano quando acontece, é num campo onde já havia conhecimento da palavra. Só que Satanás usa o que a denominação usa hoje. Ele usou a palavra de Deus, mas trouxe dentro da palavra de Deus engano. A Eva, ela tinha conhecimento da palavra de Deus. Ela não era uma pessoa sem conhecimento, ela sabia, tanto que ela mesma falou para Satanás. O mundo lá fora já está perdido. Mas a Bíblia fala agora, e o apóstolo Paulo vai dizer que ele tem receio, que com a mesma astúcia que Satanás, e ele estava falando outra vez para a igreja, enganou Eva, vocês também não se desviem facilmente da simplicidade do Evangelho. A denominação desviou-se muito e tem nos feito desviar do Evangelho, da palavra de Deus, nos querendo viver nas doutrinas dos homens, nas tradições que os homens criaram, nos tornando escravo de um jugo que Deus não nos colocou. Cristo nos libertou para Ele. E algumas pessoas criam algumas denominações, criam algumas regras para tornar você escravo de um grupo determinado. E Jesus disse que os fariseus e os saduceus, eles tornaram o povo de Israel tão cego que mesmo vendo todo o sinal messiânico que ele fazia, eles não conseguiam enxergar Messias. Você entende isso? Mesmo ouvindo toda a profecia do passado se cumprindo na vida dele, mas eles não conseguiam entender a profecia. Irmãos, estão a perceber a profundeza, a anestesia, a maneira como a tradição sufocou o povo de Israel ao ponto de eles, mesmo vendo Jesus, eles não conseguiam ver Messias. Mesmo ouvindo Jesus, eles não conseguiam ouvir Deus. Não sei se você percebe isso. Jesus disse: vocês pegaram esse povo, endureceram eles a tal ponto que eles não conseguem enxergar mais nada. Tudo que eu faço. Tanto é que Jesus, quando os fariseus perguntavam a ele, ele fala assim: pergunta para teu chefe se as coisas que eu faço como o quê? No poder de Deus ou no poder dos homens? Os irmãos lembram disso? Era uma resposta que ele mandava para os fariseus, porque eles viam, mas eles não enxergavam. Diz eles o que dizia tal profeta. Jesus sempre mandava isso. Eram sacerdotes que não conseguiam mais enxergar nada. E a Bíblia vai escrever, o apóstolo João vai dizer: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Isso é o estado que a denominação levou o povo judeu, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus criou, e ele agora veio para curar aquele povo da dureza do coração,
mas Jesus disse que ele está tão cego que eles nem estão permitindo ser curados. A denominação faz isso. Ele extingue a voz do Espírito Santo. Ele faz a igreja de Deus fazer Jesus ficar lá fora. E nós aqui dentro, convencidos que estamos a servir a Jesus, mas há muitos anos que nós afastamos de Jesus. Nós estamos a usar o nome dele, nós estamos a usar a palavra dele para defender a ideologia que nós acreditamos, porque nós cremos, porque é nossa tradição, porque é dessa forma, porque de outra forma está errado. E a denominação tem um engano muito sério. Ela acha que ela é única, melhor do que todas as outras. A denominação A vai achar assim: nós somos a igreja mais correta que tem. A denominação B vai dizer: não, nós é que somos mais correta que tem. A denominação C vai dizer: não, nós é que somos mais correta que tem. Só existe uma igreja, a Eclésia de Cristo. Só existe uma igreja. Eu dei um exemplo para os irmãos aqui, que nós temos irmãos em Portugal que não conseguiram reunir numa igreja, porque não tinha a igreja dos irmãos na cidade onde ele estava. E ele estava desviado do caminho do Senhor. Eu falei: meu irmão, se nós te ensinamos isso, eu quero te pedir perdão. Você pode ir para uma igreja batista, você pode ir para uma igreja presbiteriana, você pode ir para uma igreja Assembleia de Deus. Se você é crente em Cristo Jesus, você tem a unção do Espírito Santo. O nosso papel é te ensinar a palavra para você continuar a adorar a Deus em qualquer lugar. Você não está preso a um grupo, você está preso a um Senhor, Jesus. É triste você dizer para mim que você não está em nenhuma igreja, porque lá onde você está não tem a igreja dos irmãos. Mas a igreja de Jesus está ali. Muitos vão para a universidade, não conseguem ter comunhão para se fortalecer lá naquele contexto. Ele vai dizer: na minha escola, na minha turma, não tem crente. Sabe por quê? Porque não tem da igreja dos irmãos. Isso é triste. A denominação. E nós precisamos, então, ter muito cuidado com isso. E eu quero terminar falando de uma segunda coisa, que é a idolatria. E para terminar, quando nós falamos da idolatria, nós precisamos entender que a idolatria, ela não é simplesmente você ter uma imagem dentro da igreja, como algumas religiões têm. Mas a idolatria é tudo aquilo que rouba a sua força. É tudo aquilo que satisfaz o seu coração. É tudo aquilo que você dá mais vida e mais força para ele do que a Deus. Se você não conseguiria deixar de vir para o culto por causa de uma coisa, você é um idólatra. Percebeu? Se você não consegue obedecer a palavra de Deus por causa de uma tradição, você é um idólatra. A denominação também nos torna idólatras. Nós começamos idolatrando coisas. Existem muitos movimentos hoje coisificando a fé, vendendo água, vendendo sal, mas existem muitos outros que não fazem isso através do objeto físico, mas escravizam algumas pessoas espiritualmente. Então nós precisamos, irmão, entender que todos os princípios da palavra de Deus, elas podem cumprir na sua vida e na minha vida. E para nós terminarmos aqui, vamos ler no Evangelho de João. O Senhor Jesus vai dizer assim: todo aquele que vive e crê em mim, e eu nele, produzirá muitos frutos, porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele vai dizer no versículo 15 ainda, mais adiante ele vai dizer: meus verdadeiros discípulos dão colheita abundantes. Isso resultará em grande glória para Deus. Ele vai dizer mais: vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. E eu os chamei para irem e sempre darem quê? Frutos. Para que tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, o projeto de Jesus para a nossa vida, e eu quero terminar lendo esse texto aqui que nós começamos, é exatamente isso. O projeto de Jesus para a nossa vida é exatamente o que Ele fala para nós.
Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como o bebê recém-nascido desejam intensamente o puro leite, para que por meio dele cresçam e experimentam a plena salvação. Porque Jesus nos escolheu para nós sermos frutíferos. Ele nos escolheu para nós produzirmos fruto. E é interessante que no processo da agricultura, para produzir fruto tem que haver poda, tem que haver limpeza. Entende? No processo da agricultura, para haver frutos, para haver colheitas, tem que haver o quê? Limpeza, ou não é verdade? Se você planta e deixa semente lá, não rega, não limpa, não tira ervas daninhas, essa planta, ela por mais que seja uma boa semente, ela não vai produzir nada. Certo? Então, para que haja produção de fruto, como Jesus disse, eu vos escolhi, para que vocês produzem frutos. E é exatamente, irmão, o que eu espero com essa reflexão, é que nós possamos afastar de todas as coisas que nos impedem de produzir frutos. Nós somos a igreja de Jesus. E como a igreja de Jesus, nós devemos apenas obedecer à voz dele. Não importa quais são as tradições, nós precisamos ser fiéis a Deus. Porque se nós não formos fiéis a Deus, nós não produzimos frutos, nós não crescemos para Ele e para a glória dele. Que Deus abençoe. Mas eu peço que Deus realmente continue ajudando-nos a compreender. Eu confesso que eu tive alguns medos de falar desse assunto no nosso contexto, mas minha esposa me animou bastante. Eu quero agradecer. É porque faz parte do processo para nós vivermos uma vida sobrenatural. A gente precisa entender que a gente precisa estar livre para Deus, sabe? A gente vê coisas que é muito triste. A denominação valoriza coisas mais do que pessoas. Jesus não morreria por esse púlpito aqui de vidro. Jesus não morreria por esse prédio aqui. Mas, infelizmente, hoje, a denominação tornou as pessoas tão idólatras, tão cegas, tão vazias de Deus, que as pessoas não têm noção, que não estão vivendo com Deus, que não estão mais seguindo a palavra de Deus, mas pensam que estão fazendo a vontade de Deus. E Deus nos chamou para ser livres, para sermos a igreja deles. E eu acredito numa igreja onde Cristo reina, as coisas fluem, porque Ele é o cabeça. Que Deus realmente abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção diante de tudo que nós falamos aqui. Ajuda-nos, Pai, que Teu Espírito mesmo nos conduz à seriedade, à importância de entendermos com clareza a vontade do Senhor. Entender que o Senhor deseja que nós cresçamos e que nós desenvolvemos a salvação de forma plena, de forma completa. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que continua intacto. Obrigado pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, a não seguir outras coisas, seguir somente a Tua palavra. Trabalha na nossa vida e nos dá coragem, Senhor, de poder nos posicionar como os Seus discípulos. Vivemos vendo tantas coisas hoje e nós queremos apenas olhar para Ti e sermos como o Senhor. Queremos viver essa vida sobrenatural, essa vida incrível, essa vida que o mundo jamais poderia ver se o Senhor não viesse aí trazer para nós. E nós queremos manifestar essa vida ali no mundo. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.